Seu João e a Vanessa, estou vendo que já estão online também. Hoje, quem vai apresentar é a Vanessa, que era da Gunedo, e seu João Lapa, que é da Prática Consultoria. Eu vou pedir para o seu João e a Vanessa colocarem no mudo e ativarem quando forem falar. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Oi, Fernanda, boa tarde. Me escuta? Tudo certinho? Tudo bem, tudo certo. Então tá bom. Boa tarde. Boa tarde, seu João. Vanessa, quando você quiser, então pode começar a apresentação. Já vou começar. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde para todos. Obrigada pela participação de vocês. De qualquer forma, se depois tiver alguma dúvida em relação à apresentação, a gente vai ter um tempinho aqui para perguntas, mas estou à disposição. Então, vamos lá. Vamos falar aí de perdas na frente de caixa em tempos de crise, né? Que é o cenário que todos estão acompanhando, né? Aí, ultimamente, com a situação aí do coronavírus. E a gente vai falar aí sobre aspectos da tecnologia, de pessoas e de processos. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho aí de indicadores, né? Então, o que a gente viu? Com a crise aí do coronavírus, né, que teve início aí em meados de março, a gente viu aí uma corrida, né, dos clientes, das pessoas aos supermercados. Para o quê? Se abastecerem, né? Muitas filas, muita gente. E aí, segundo a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado, houve um aumento aí de movimentação de clientes superior, né, ou até 50%, comparado ao período antes da crise. E o que predominou? Realmente compras de grandes volumes, né, e uma grande movimentação aí nos supermercados. Com isso, o que a gente conseguiu constatar pelo monitoramento da Gunedo, né? A gente tem um serviço de monitoramento aqui do GateCash e também com benchmark com outros supermercadistas, que houve um aumento na média maior que 100%, gente, maior que 100% no valor e na quantidade de perdas comparado ao período que antecedeu a pandemia. Tá? Então, quando a gente faz a comparação, tanto em valor quanto em quantidade, antes da crise e após a crise, a gente teve um aumento de perdas, tanto em valor quanto em quantidade, na média, gente, maior que 100%. E o que a gente pode passar um pouquinho mais desses indicadores para vocês? As perdas com FLV aumentaram aí mais de 250%. E perecíveis, mas chegou aí em torno de 181%, ou seja, quase 200%. O que a gente viu aí de diferente, né? Que surgiram na lista itens de mercearia, como arroz e açúcar, que no período anterior à crise não costumavam aparecer. E um item que foi muito falado aí na mídia, né, que todo mundo viu a questão das pessoas se abastecerem com papel higiênico, a perda do papel higiênico aumentou aí 59%. Aqueles vilões, né, de perdas na frente de caixa, quem que são os vilões, gente, aí na frente de caixa? São os famosos aí os produtos múltiplos, os leites, as cervejas, os refrigerantes. O leite, por exemplo, ele aumentou 176%. O refrigerante aumentou 130% a perda. E a cerveja, 72%. E, assim, o que a gente gostaria de destacar com tudo isso, né? Que a tecnologia, ela é uma ferramenta que pode auxiliar em diversos aspectos. Né? E um desses aspectos é o monitoramento da frente de caixa. Um deles, né, um dos aspectos da tecnologia que podem auxiliar o varejista é a questão do quê? De identificar as causas das perdas não identificadas, né? O que a gente vê? Muitas vezes, né, a perda não identificada, ela aparece aonde? Nos resultados de inventário. E aí, a gente, né, como varejista, como supermercadista, não consegue dar o devido direcionamento e as tratativas. Por quê? Né, aquela famosa frase, o que não se conhece, não se trata. Né? Então, o monitoramento é uma das soluções para o varejista, para ele proteger o lucro. Né? Os setores de monitoramento, quando o varejista ele tem um monitoramento direcionado, no caso, para frente de caixa, ele
passa de uma função reativa de identificar aquela perda que está passando, né, que já foi embora, para uma função, uma atividade preventiva. Por quê? Identifica a causa e começa a trabalhar no quê? No processo, né? Será que eu tenho algum processo que, por exemplo, lá nos meus perecíveis, será que estão etiquetando corretamente? Será que eu estou com algum problema de etiqueta? Né? Em relação à parte de tecnologia, será que o scanner do PDV, na hora que ele dá o bip, será que o produto está subindo para o cupom fiscal? E o mais importante de tudo, treinar as pessoas. Nesses cenários de crise, porque assim, a gente está vivendo um momento de crise, né, do vírus. E só que a gente está vendo o quê? Que a gente está por vir aí uma crise que pode ser até pior, né, por situações aí de desemprego, por exemplo, né? A gente vai ter muitos reflexos do que está acontecendo agora, daqui 1, 2 meses. E o que o varejista tem que fazer? Muitas vezes, com poucos recursos, tem que focar onde? Focar onde tem dinheiro, né? E aí, onde que tem dinheiro? Aí é uma reflexão para vocês. Qual que é o resultado do inventário? Qual que é o valor dessa perda não identificada? A gente sabe que a perda não identificada ela é custo, né? Ela é um montante bem significativo de prejuízo e ele impacta lá na última linha, diretamente no resultado final das empresas. Então, quando a gente está falando da perda não identificada, dos resultados ruins de inventário, a gente tem a certeza que é o quê? O dinheiro indo pelo ralo. E aí, falando um pouquinho agora do cenário das pessoas dentro, né, desse contexto de crise. O que a gente conseguiu constatar? Que aproximadamente 90% das perdas no PDV dos supermercados, elas são oriundas de erros operacionais. Agora, no período de crise, e acompanha também a estatística que nós temos anterior a isso, né? Realmente, a maior parte das perdas é problemas de erros operacionais. Porém, a quantidade de eventos, como eu mostrei, na média, aumentou mais que 100%. Por que aconteceu isso? O que gerou esse movimento? Os operadores de caixa, eles ficaram totalmente expostos e na linha de frente dessa situação. Vamos pensar lá 20 dias, 25 dias atrás, quando começou a se falar dessa situação de isolamento e tudo mais, o operador de caixa, os varejistas, ainda estavam se preparando para esta situação. Então, eles estavam totalmente expostos na frente de caixa, sem as devidas proteções, e o que acontece? É algo inexplicável, né? A gente não tem... era tudo muito obscuro ainda. Então, o medo, a falta de concentração na atividade e a vontade de acelerar o processo de passagem dos produtos são fatores que foram impactantes no resultado da operação. E isso favorece o quê, gente? Os erros, né? Porque quem que trabalha bem com insegurança? Né? Quem que trabalha bem pensando que ali pode ser um ponto, por exemplo, de contágio, sendo que a família está em casa? E é importante a gente destacar que muitas vezes esses erros eles são o quê? Involuntários. Por isso que é importante a preocupação do varejista em proteger esses colaboradores, utilizando telas de acrílico, o álcool gel deixando disponível nos PDVs, enfim, para eles trabalharem com mais segurança e diminuir o risco de erros. E aí a gente sempre comenta muito em palestra, a gente vê muito isso nas redes sociais que são voltadas para a prevenção de perdas, nas associações, a importância de se ter o quê? A cultura de prevenção de perdas. Por quê? Se o supermercadista, o varejista, ele já tem essa cultura de prevenção de perdas, vocês concordam comigo que num cenário desse de crise, embora vai ter impacto dos problemas, mas vão ser bem menores, né? Então, por isso que a gente fala, aquele varejista, aquele supermercadista que já tem aquela rotina do operador, está olhando o carrinho, está olhando a tela do PDV, o impacto, ele tende a ser bem menor. E muito importante aí para vocês, gestores, é o quê? Falar a língua do seu interlocutor. No caso aí, para o operador de caixa. A comunicação tem que chegar para eles. Estabelecer uma conexão com este público, né? Melhorar essa comunicação e apontar aonde estão acontecendo os erros, né? E onde que precisa melhorar. Alinhar isso aos processos, até como que vão ser esses treinamentos dessas pessoas, né, para evitar que isso aconteça.
Então, assim, a gente está no meio da crise, né? Então, ainda tem tempo, pessoal. Ainda há tempo para quê? Para esse impacto dessa crise ele ser minimizado, tá? Só que todos nós somos aqui da prevenção de perdas, né? Somos profissionais de prevenção de perdas, de operação, e a gente não pode deixar de falar que, além desses erros operacionais, pela crise financeira que se põe ainda mais forte, né, por questões de desemprego, que a gente já comentou, o caixa, o ambiente ali do caixa, ele pode ser um ambiente vulnerável para situações de conluios nas passagens dos produtos e de desvio de dinheiro, né? Querendo ou não, a gente está falando de patrimônio, o maior patrimônio, tirando as pessoas, das empresas, é o estoque, né? E esse estoque, ele tende a passar por onde? Pelo caixa. Além disso, embora hajam outros tipos de meios de pagamento, como cartão, o dinheiro ele ainda é muito utilizado. Então, é um ambiente de grande vulnerabilidade. Por isso, um recado que eu deixo aqui para vocês é a necessidade do varejo em controlar essa operação por meio de tecnologias, treinamentos, feedbacks contínuos e processos bem amarrados, tá? Esse é um recado que eu gostaria de deixar para vocês. E antes da gente passar para o próximo palestrante, para o seu João, eu vou passar para vocês aqui alguns vídeos, né, do que nós identificamos aqui no monitoramento nesse momento de crise. Aqui, esse vídeo, eu peço que vocês fiquem atentos agora o que a operadora de caixa faz com o dinheiro, tá? Ela está contando o dinheiro. Vocês podem verificar. Ela vai colocar na gaveta. Olhem o que ela faz com o braço, com a mão, né, esquerda. Olha a palma da mão. Olhem lá. Ok? Vocês estão vendo o movimento com a mão. A operadora conversa com a colega do lado. Na mão dela, do lado esquerdo, está o dinheiro. Coloca no bolso. E aí, a gente já conseguimos identificar uma diferença de caixa de R$ 150. Pronto, já foi a perda do dinheiro. Vou colocar mais um vídeo. Essa perda que vocês vão verificar agora, é uma perda típica, né? Foi registrado apenas uma unidade de leite e, como vocês viram, passou uma caixa, né? Como eu comentei, é o tipo de situação que é comum acontecer, porém, nesse momento de crise, aumentou em 176% a perda no leite, tanto em quantidade quanto em valor. É uma perda comum, porém, uma situação que aumentou em quase 200%. Essa daqui é uma situação que acontece com... Deixa eu colocar aqui. Com operações no PDV. Aqui é uma operação bem comum de PDV, que é a operação de consulta, quando o operador de caixa, ele clica lá em consulta, né, lá no teclado. Neste caso, era um kit aí de lençol. Vocês podem verificar. É uma consulta ali de R$ 169,99. Esse produto, ele foi consultado, porém, ele não foi registrado. Tá? Praticamente, vocês vão ver aí, já foi a perda, né? É um tipo de produto que vai se identificar lá no inventário, né, como uma perda, né? Mas como que a gente faz para identificar a causa, né? Somente com o monitoramento direcionado. Por isso que eu sempre reforço, né, que é importante o quê? Unir tecnologia com pessoas e processos. O seu João vai falar um pouquinho mais sobre processos, né? E aquilo lá, gente, o que a gente não conhece, a gente não trata, tá? Esse é o recado. Então, é importante o quê? Que as equipes estejam direcionadas aonde tem dinheiro, tá? Então, pessoal, agradeço aí a atenção, estou aberta a perguntas, enfim, passo agora para o seu João. Obrigada. Surgiu aqui no chat se os vídeos são casos reais.
São casos reais, todos eles são casos reais, empresas que nós temos autorização para divulgar, tá? Certo. Antes do seu João começar, eu queria só apresentar ele, né? Ele é diretor da Prática Consultoria e ele presta treinamento, consultoria, com ênfase sempre nas áreas de operação de loja, gestão comercial e prevenção de perdas, e é autor desses 2 livros da área de gestão e da área também de prevenção de perdas. A gente está colocando a apresentação do seu João gravada, mas ele está ao vivo para falar com a gente, tá? A oportunidade aí para Gunebo e Arius de poder falar um pouquinho sobre prevenção de perdas, esse tema que eu venho me dedicando já há alguns anos e que não canso de estudar, de acompanhar, porque eu entendo que hoje gestão de um supermercado, gestão de varejo, passa por fazer a gestão das perdas dos seus setores e, especificamente, a frente de caixas, né? Que é um dos locais mais estratégicos para a prevenção. Sim, eu preparei um resumo bem sintético aí para falar nesses próximos 15 minutos sobre a relação entre prevenção de perdas e frente de caixa. Então, vamos falar uma introdução, depois a importância da prevenção para o setor, dar uma rápida comentada sobre as atividades da prevenção na frente de caixas, a muito relevante integração entre a equipe de prevenção e equipe de frente de caixas, falar um pouquinho sobre erros operacionais, inevitavelmente sobre fraudes e furtos, né, pela característica da frente de caixa, e não poderíamos deixar de citar alguma coisa sobre o momento da crise e seus impactos no funcionamento dos caixas, né, e fechar com rápidas conclusões. Esse é o resumo aí do que eu vou apresentar para vocês. Para começar, no ramo de supermercados, nós temos uma característica diferente do resto do varejo, onde as perdas são iguais, em alguns casos, né, onde não há gestão, chegam a ser maiores que o lucro líquido. Então, o que acontece? O lucro líquido de supermercado ele nunca passa de 1 dígito. É um lucro líquido tradicionalmente muito baixo, diferente dos outros segmentos do varejo. E as perdas, provavelmente devido à alta perecibilidade dos produtos e ao manuseio, manipulação, processamento de produtos, são mais altas também que os setores. Tanto é que em todas as pesquisas que eu venho vendo de anos para cá, de todos os segmentos de varejo, supermercados sempre são aqueles que apresentam o maior percentual de perdas em relação aos varejistas. E no nosso programa de prevenção de perdas, né, nós prevemos ações específicas para o setor de frente de caixas, né, por se tratar de um setor extremamente estratégico. Bom, então, a frente de caixas ela é extremamente importante para a equipe de prevenção de perdas, né? A frente de caixa ela é caracterizada por ser o cartão de visitas da loja. Todos os clientes passam pela frente de caixa. Nem todos os clientes passam pelo açougue, nem todos os clientes passam pela rotisseria, nem todos os clientes passam pelo FLV, mas todos os clientes passam, ou pelo menos deveriam passar, pela frente de caixas. Portanto, cresce aí a importância desse setor para a prevenção de perdas. Um outro aspecto muito importante na frente de caixas é onde circula todo o faturamento da empresa, né? Uma empresa de supermercado, praticamente 100% do seu faturamento passa pela frente de caixas. E isso faz com que circule muito dinheiro, cartão, valores, né? E isso provoca cobiça e, infelizmente, desvios, fraudes, de situações que a prevenção tende a controlar. E, assim, para finalizar aí a importância da frente de caixa, geralmente dentro de um supermercado, a maior equipe de setores é a equipe de frente de caixas, né? Vou dar uma previsão aqui, isso depende de uma série de fatores e características de cada loja,
Mas a frente de caixa, ela participa aí com 25, 30, às vezes até mais, por cento da quantidade de pessoas de uma loja. Ou seja, é o maior quadro de pessoas da loja e aí, consequentemente, mais pessoas, mais erros, mais problemas, mais dificuldades, mais necessidade de treinamento, né? E aí, por isso, é um dos grandes focos da prevenção de perdas. Bom, sobre a prevenção de perda especificamente na frente de caixa, podemos resumir que a sua função é garantir a segurança dos processos e fiscalizar os aspectos patrimoniais da empresa, né? Dentro disso, todas as suas atividades operacionais e administrativas. Dentro da nossa visão, o nosso programa de prevenção de perdas contém um plano de ações específico para a frente de caixas. Ou seja, existe um bloco de ações que são voltadas apenas para a frente de caixas e a mitigação de suas perdas, tanto no aspecto perdas provocadas por erros, como no aspecto perdas provocadas por fraudes. O PPP, né, que é o apelido do Programa de Prevenção de Perdas, também deve, na nossa visão, prever a descrição de funções do fiscal de prevenção de perdas no setor de frente de caixa. É muito comum nós vermos fiscais de prevenção de perdas instalados ali, posicionados na frente de caixa. Mas a pergunta é, eles estão devidamente orientados às suas atividades? Eles sabem o que tem que fazer? Existe uma descrição de função para eles? Bom, de uma forma resumida, a prevenção de perdas se destaca, né, na frente de caixa pela fiscalização presencial, né, eles permanecem fisicamente na frente de caixa, o monitoramento CFTV, que é feito na sala de monitoramento, mas ele tem um intercâmbio com o fiscal presencial de frente de caixa, a avaliação de controles, estornos, cancelamentos, devem ser validados pelo fiscal de prevenção de perdas. O fiscal de prevenção de perdas também deve dar apoio aos fiscais de caixa, né, nas atividades de atendimento, como um suporte nos momentos críticos, né? A prevenção de perdas deve acompanhar os indicadores de perdas da frente de caixa, tanto aqueles provocados por erros, como aqueles provocados por fraudes, desvios, né? E, finalmente, a tradicional e antiga fiscalização patrimonial, né? Ou seja, a prevenção de perda está ali para garantir o patrimônio da empresa nesse local tão importante. Eu trouxe aqui um exemplo de checklist da frente de caixa. Esse checklist, que por acaso aqui tem 25 itens, pode ter de 20 a 30 itens, né? Podem ser esses, podem ser outros, de acordo com a cultura de cada empresa. Eles devem ser feitos pelo responsável pelo setor, encarregado, gerente ou fiscal de caixas, e auditados pelo fiscal de prevenção de perdas 1, 2 vezes por semana para verificar se eles estão efetivamente sendo conferidos. Bom, como todo mundo, eu estou em home office, né, trabalhando em casa. E aí vocês perceberam que o som aí dos meus cães pode não ter sido muito agradável. E eu peço desculpas aí a todos. Vamos para o próximo slide. É muito importante esse ponto da integração entre a prevenção de perdas e a frente de caixas. Muitas vezes a equipe de frente de caixas entende como uma ingerência a presença do fiscal de prevenção de perdas. E isso é muito negativo, né? A gerência da empresa, a direção da empresa deve estar preocupadas em afinar as duas áreas, mantendo com que elas trabalhem em conjunto, e divergências são toleradas, é claro, desde que não se torne conflitos. O nosso programa de prevenção de perdas começou há muitos anos atrás, totalmente manual, né? Como
como era na época. Ocorre que a tecnologia vem avançando cada vez mais. Na área de prevenção de perdas, a tecnologia hoje é um dos grandes pilares. É impossível se falar em prevenção de perdas sem o uso de tecnologia. E para citar aí os principais, o CFTV, né? Sistema de circuito fechado de TV, né? Monitoramento audiovisual. Todos os softwares que as grandes empresas de prestação de serviços oferecem para o varejista, né? Tentando ter o maior número de controle possível. Relatórios, né, de TI que gerem indicadores para avaliação e gerenciamento, né, das situações. Falar sobre erros operacionais, eles sempre foram importantes, né? Eles sempre foram uma importante causa das perdas na frente de caixa. As filas, a pressão dos clientes, a repetição do processo, cansaço, falta de treinamento, a diversidade de itens, problemas de cancelamento, tudo isso faz com que a figura do operador de caixa acabe tendo um índice de erros, né? E aí, qual é o trabalho? O ideal é que se apure esses erros com a finalidade não de punição, e sim de correção, retreinamento, reciclagem e até, em alguns casos, utilizar os bons indicadores como algum tipo de bônus para os operadores, né? Fazer com que a avaliação deles seja feita em cima de dados concretos, né? Ou seja, o menor número de erros possível. Fraudes e furtos, infelizmente, é um assunto muito delicado, né? Estima-se que 40% dos furtos internos ocorram na frente de caixa. O fato de ser o local onde agrega valores gera cobiça, e isso é infelizmente, né? As pessoas, a maioria dos colaboradores são pessoas honestas, mas infelizmente existe uma menor parte que se interessa pelo alheio, né, como diz. E isso faz com que os controles e a presença, o monitoramento da prevenção de perdas tente mitigar essa tentação, digamos assim, dos operadores a furtarem ou provocarem algum tipo de fraude para levar vantagem desonesta. O manuseio de dinheiro, as fraudes internas pelos colaboradores e externas pelos clientes são algo que tem que estar dentro da rotina diária do fiscal de prevenção de perdas. Ou seja, o fiscal de prevenção de perda tem que estar treinado para lidar com essas questões de fraudes, tanto internas, né, dos colaboradores, como externas dos clientes na frente de caixas, que é esse local estratégico, tanto no sentido positivo como no sentido negativo aí das fraudes e furtos. Aí chegamos no momento atual, né? Todo esse cenário de dificuldades, de falta de treinamento, de pressão, ele vem sendo aumentado porque nós tivemos recentemente um grande aumento de fluxo de clientes, dada a preocupação com o desabastecimento. As vendas de supermercados em março cresceram mais do que o esperado e continuam acima ainda da média, ou seja, junto com o crescimento de vendas, há o crescimento de erros também. E aí, já os indicadores de erros que são utilizados pelas empresas fornecedoras de sistemas indicam essa situação, né, de aumento de erros. E aí é fácil de entender. A pressão psicológica a que é submetida o operador de caixa não deve ser uma situação fácil. O indivíduo fica ali preso, tendo contato com inúmeras pessoas, com receio de contaminação, desde o deslocamento de casa até o trabalho, como no dia a dia, né? Ele manuseia produtos que foram manuseados por outras pessoas, lida com pessoas estranhas, fica parado no local. Então, com certeza, por mais proteção que possamos dar, esse operador de caixa tem o receio um grande receio, eu diria, de contaminação.
E aí eu acho que o papel da empresa é orientar, né? Proteger o indivíduo com o equipamento necessário, com informação, e o departamento de RH está dando o devido apoio psicológico para as pessoas. A prevenção de perdas tem que ser um pouco mais tolerante no tocante às punições, né? Ou seja, os números de erros vão aumentar, tudo bem, vamos trabalhar mais a questão da correção, de tranquilizar os usuários, sem que isso signifique algum tipo de sanção disciplinar, como seria num momento normal. Entendendo que as pessoas que estão aí trabalhando na frente de caixas, principalmente operadores, estão sendo alvo de uma pressão psicológica muito grande. Bom, para concluir e fechar a nossa apresentação, curta, né, rapidamente, lembrando que a frente de caixa é um dos setores mais estratégicos na relação entre os clientes e o supermercado, os clientes e a loja, porque é um local, como eu disse, onde todos os clientes irão passar, quando não necessariamente eles passarão por todos os outros setores da loja. Aí, frente de caixa é uma das áreas mais relevantes para a prevenção de perdas. Já era antigamente, já era tradicionalmente. Com a situação atual de toda essa pressão que nós especificamos agora, ela se torna ainda mais importante para a preocupação das equipes de prevenção de perdas. E, nesse momento especial, né, acaba sendo alvo não só da prevenção, como da gestão da empresa como um todo, né? Bom, essa era a minha apresentação. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, responder perguntas no tocante à prevenção de perdas, frente de caixas, que é o nosso tema de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, eu estou à disposição às perguntas, né, dúvidas que surgiram sobre a minha apresentação. Vanessa, consegue ouvir a gente? Consigo sim, Fê. Ah, legal. Eu fiz uma reunião aqui das perguntas que surgiram tanto no YouTube quanto na plataforma aqui do webinar. Tem algumas perguntas para cada um, eu vou fazendo aos poucos, né? Primeiro para a Vanessa. Como estabelecer uma cultura de prevenção de perdas? Quando a gente fala assim de cultura de prevenção de perdas, né, tem que passar por algumas etapas, né? Eu destacaria, primeiramente, tem que mapear os processos, né, identificar a causa raiz, né, como a gente comentou bastante aí na apresentação, fazer os planos de ação com as responsabilidades aí por pessoa, por área, né, implantar processos, né, ou revisar os que já existem. E para fechar o PDCA, né, treinar as pessoas. Tá? É isso, assim, de regra geral seria isso, Fê. Legal, legal. Seu João, uma pergunta aqui direcionada para o senhor. Por onde começar o trabalho da prevenção na frente de caixa? Bom, o trabalho de prevenção de perdas sempre deve começar, não só na frente de caixa, pela conscientização. E aí eu me refiro à conscientização da direção até a base. Ou seja, quem estiver responsável pela implantação do processo de prevenção de perdas tem que ter o grande cuidado de conscientizar as pessoas. As ações, os planos, a execução, essa sequência que a Vanessa acabou de apresentar muito acertadamente, dependem dessa pré-conscientização das pessoas. Legal. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode continuar enviando, que a gente vai fazer para os dois. Vanessa, como analisar se o erro de frente de caixa é involuntário ou não? Essa é uma boa pergunta. É bem difícil, né? Quando a gente olha, às vezes, só do monitoramento, né, de uma tela de TV, você conseguir saber se existe um conluio, por exemplo, né? Então, como prevenção de perdas, o que é importante, né? Ter o histórico, né, desse operador de caixa,
se é um operador de caixa que costuma errar muito, né? Ou se já tem um histórico aí de advertência, por exemplo. E, além disso, como prevenção de perdas, sempre é importante fazer uma análise social, né? É importante para prevenção de perdas ele ter aquele olhar, né, se a relação, né, entre o salário, né, e o padrão de vida daquele operador de caixa, né? Então, são alguns pontos que o prevenção de perdas tem que estar atento. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Para o seu João agora. O fiscal de prevenção de perdas substitui o trabalho do fiscal de caixas? Eu acho que essa daí até serviria para os dois, né? Infelizmente, esse é um erro comum, tá? Para quem inicia o processo de prevenção sem uma orientação mais técnica. O fiscal de caixas, ele tem uma função executiva. Ele faz parte do setor de frente de caixas. O fiscal de prevenção de perdas que atua na frente de caixa é um auditor de processos, vamos resumir assim. Então, um não invalida o outro. É certo que nós sabemos que, devido ao dinamismo do varejo, em dias de maior fluxo, em vésperas de feriado, datas específicas, o pessoal da prevenção acaba ajudando também a alguns controles da frente de caixa. Mas é muito claro a definição. Fiscal de caixa, ele dá apoio ao operador de caixa e é o controlador do setor. Fiscal de prevenção de perdas que atua na frente de caixas é um auditor de processos e, vamos dizer, o cara que garante a questão patrimonial, né, dando suporte, fazendo a ligação com o monitoramento do CFTV para verificar todas as questões que a Vanessa citou como ela exemplificou com aqueles filmes ali. Ok? Tem muito clara a atuação. Um executa, o outro audita. Entendi. Vanessa, quer fazer algum comentário? Não, é nessa linha mesmo, né? Realmente esse fiscal ele tem que ser o auditor, ele tem que trabalhar com os relatórios, né? Relatórios de consulta, relatórios de cancelamento, relatórios de desconto, e realmente cruzar aí com um sistema de monitoramento inteligente. Legal. Vanessa, uma pergunta para você. Quais os indicadores para avaliar a operadora de caixa? Então, é importante ter, se essa operadora de caixa é uma operadora de caixa que erra, erros operacionais. Por exemplo, se deixa passar produto sem registrar, por falta de atenção, enfim, né? Tem que ter a quantidade de erros dessa operadora de caixa. E o mundo perfeito é ter o valor, né, que essa operadora de caixa, que ela está, teoricamente, contribuindo para o prejuízo da empresa. Esse é um indicador. Um outro indicador é em relação à reclamação de clientes, né, porque geralmente quando um colaborador ele tem um perfil um pouco mais complicado, ele é ruim em todos os indicadores. Então, reclamação de clientes, se é um operador de caixa que costuma ter reclamações de cliente, e se é um caixa que, geralmente, o caixa que esse operador trabalha, ele dá diferença, né? Diferença de dinheiro. Né? Então, eu considero esses 3 principais indicadores aí para medir a performance do operador de caixa. Legal. Quer acrescentar alguma coisa, seu João? Sim, eu acrescentaria, com certeza os relatórios da Gunebo privilegiam essa informação, mas cancelamentos anulados, sangrias fora de padrão, também identificam um mau desempenho de operador, significando, no mínimo, muita consulta, no mínimo, a necessidade de treinamento ou, infelizmente, coisas piores às vezes. Certo. Uma pergunta que... juntei 2 perguntas que são relacionadas. O sistema de monitoramento que a Vanessa apresentou da Gunebo é integrado com o sistema Arius? É uma pergunta. E como funciona? Quais os custos envolvidos para a implantação do sistema de vídeo entregado com PDV? Tá, ele é integrado com a Arius, tá? O Gatecash é integrado com a Arius. E em relação, assim, resumindo, né, essa integração ela vai possibilitar o sincronismo da passagem do cupom fiscal com a imagem, né, e com os áudios também, tá? Daquele momento daquela operação do PDV.
né? Ou é a passagem da compra, ou é uma abertura de gaveta, ou é a sangria que o senhor João acabou de falar. Todos os eventos de PDV conseguem capturar e a gente já tem integração com a Ares que já faz isso. Tá? Aí, em relação a custos, esse tipo de processo, aí é importante depois estar entrando em contato conosco, né, Fê, para a gente estar encaminhando isso para a área comercial, enfim, para tem que analisar a quantidade de PDVs, como que está a questão de infraestrutura, todos esses pontos são importantes. Mas a integração, que é uma das etapas, né, mais importantes do processo, já está integrada. Legal. Seu João, comentaram aqui, na colocação do seu João, o mesmo colocou que as perdas, furto, roubos e deterioração são maiores que o lucro líquido. Isso seria contando com todos os departamentos da empresa? Sim, sim. Quando eu usei esse indicador, é a perda total, né? Mas, como sabemos, direto ou indiretamente, boa parte das perdas passam pelos caixas. Ou seja, muitas vezes elas são elaboradas ou maquinadas, né, no laboratório, no açougue, na rotisseria, mas elas se configuram nos caixas, com ou não participação, como a Vanessa mostrou nas suas filmagens, do operador de caixa. Ou seja, às vezes a perda ela é elaborada, ela é maliciosamente preparada no laboratório de açougue, e a inexperiência ou, vamos dizer, falta de atenção da operadora de caixa permite que essa perda, que essa fraude se concretize. E, em alguns casos, a operadora também está envolvida. Então, aí é difícil, né? Aí é o cenário da tempestade ideal, né? Contra nós, né? Porque se juntar o operador do setor de perecíveis junto com o operador de caixa, e aí o cerco é muito grande. Somente uma equipe de prevenção de perdas e equipamentos de tecnologia muito bem utilizados que vão impedir o sucesso dessas fraudes. Certo. Eu acho que essa daqui eu não sei quem pode responder melhor. Um erro mesmo que involuntário, o ideal é uma advertência por escrito? Bom, vou dar minha opinião. Eu acho que cabe a opinião de ambos, né? Porque a Vanessa olha a visão apurado dos relatórios técnicos e nós que também pregamos o uso de relatórios técnicos, aliás, essas ferramentas que ela mencionou aí, nós sempre recomendamos que nossos clientes utilizem alguma delas, né? Porque é indispensável hoje ver prevenção de perdas sem equipamento, né? Sem tecnologia. Mas depende da incidência, da reincidência, do valor, ou seja, é bem caso a caso mesmo, né? É preciso que haja um gestor de prevenção de perdas experiente, porque digamos que um erro de centavos e que ocorre isoladamente, ele pode ser alvo de uma mera advertência verbal, né? E é o suficiente. Já um erro que gere um valor mais alto ou com reincidências, ele precisa de uma punição um pouco mais severa, né? No caso, uma advertência, ou, dependendo do caso, até punições mais severas, né? Depende muito do que aconteceu, né? Do cenário, do formato, da aparente ou não má-fé, porque às vezes, como a Vanessa também disse, às vezes é impossível de discernir, mas às vezes é possível de, se não provar, pelo menos ter a evidência de que houve má-fé. E aí cabe até punições mais severas. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que de regra geral, quando são erros, né, eu acho que a prevenção de perdas também tem que estar bem próxima ao jurídico trabalhista, né, seguir com aquelas as punições de advertência verbal, depois uma advertência formal, suspensão e até uma demissão por justa causa, né, de regra geral. Mas como o seu João disse, né, tem que avaliar caso a caso, porque pode acontecer, por exemplo, se um operador de caixas, eu já vivi situação de identificar 3 carrinhos de compra, o carrinho do meio inteiro o operador de caixa não registrar, né? Aí, nesse caso, vai para uma advertência verbal, né? Então, realmente tem que, dependendo da situação, tem que ser analisada um pouco mais, né, individualmente, né? Não tratá-la de regra geral, mas, né,
a regra geral tem um amparo jurídico aí para auxiliar o supermercadista e o varejista. Legal. Juntei outras duas perguntas aqui que são relacionadas para a Vanessa. Primeiro, agradecendo, né? A pessoa agradeceu os dois pelo conteúdo e perguntou qual a melhor forma de medição dos resultados após implantar uma tecnologia, treinamento e processo na frente de caixa. E aí, uma outra pergunta que eu acho que é relacionada em quanto tempo ocorre o retorno sobre o investimento no caso do GateCash, que é a ferramenta que você apresentou? Tá, realmente assim, a melhor forma de mensurar é quando você implanta um sistema como um sistema igual o GateCash, é medir através de inventário, né, antes de implantar a tecnologia, durante a implantação, após a comunicação para a loja e após, né, você vai ter um cenário dos números, né, bem real, que vai trazer aí o ROI para o sistema. Um outro ponto também que dá para se considerar é fazer um período aí de monitoramento, né, verificar quanto que de cupons que foi verificado e, em cima disso, quanto que foi identificado de perda, né, quanto foi identificado de perda e utilizar essa estatística em cima do seu montante. Porque aí você tem praticamente certeza que você não fizer nada para sua frente de caixa, né, no final daquele período, você vai ter aquele montante de prejuízo, né? E o ROI, Fê, você pode repetir a pergunta, por favor? Em quanto tempo ocorre o retorno sobre o investimento? Então, de regra geral, menos que 1 ano, tá? Mas a gente, assim, já tivemos casos de ROI de até 2, 3 meses. Legal. Posso acrescentar? Claro. Então, uma forma que é usada no varejo tradicional são as divergências de inventários rotativos e de perecíveis. Elas também são um grande indicador, né, do quanto que as perdas estão ocorrendo, não só na frente de caixa, mas também nos outros setores. Legal. Algumas perguntas aqui que são próximas também, vou colocar juntas. As imagens podem ser utilizadas para divertir e punir o funcionário? O funcionário tem que concordar em ser filmado? Isso com relação a esse monitoramento da frente de caixa. E a outra pergunta que é parecida. Algumas convenções coletivas do segmento supermercadista exigem um pagamento adicional quebra de caixas operadoras. Com o uso do GateCash, essa verba pode deixar de ser paga, economizada pelo supermercadista? Fê, eu vou responder essa pergunta das imagens, pode ser? Pode, vai. Então, o que acontece? O que é combinado não custa caro. Então, qual que é a nossa orientação? Já na contratação desse colaborador, já ter um aditivo ao contrato de trabalho, colocando que vão ter imagens, né, vão ter áudios, enfim, no ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente lá do supermercado da frente de caixa é um ambiente com grande circulação de pessoas. E ambiente que tem grande circulação de pessoas, eles pode sim ser monitorado, mas fora a questão dos colaboradores, que tem que ser previamente combinado, né, a nossa sugestão é colocar, né, no ambiente da loja, em lugares que ficam de fácil visualização, placas informando para todos, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, prestadores de serviços, enfim, que o ambiente está sendo monitorado por imagem, por áudio, enfim, qual que é a lei, porque quanto mais informação tiver, menos risco se corre. E agora está vindo aí a lei de proteção, né, de dados, de imagem, enfim, a LGPD, então todos os varejistas têm que tomar muito cuidado em relação a isso. Legal. Eu vou repetir a segunda pergunta, porque, na verdade, era bem diferente, realmente. Algumas convenções coletivas do segmento supermercadista exigem um pagamento adicional quebra de caixas operadoras. Com o uso do GateCash, essa verba pode deixar de ser paga, economizada pelo supermercadista? Seu João, o senhor quer responder? Olha, eu creio que se há convenção, né, e na maioria dos lugares há, que estabelece o pagamento de quebra de caixa, o monitoramento não interfere, eu não vejo ligação, né, em que o monitoramento possa gerar essa economia. De qualquer forma, essas perguntas aí sempre é bom jogar no colo do jurídico, né, porque eles vão conseguir olhar com mais precisão e olhar o aspecto legal. Eu não vejo impedimento. Eu acho que se existe
Até porque a quebra de caixa, geralmente, é uma escolha. O varejista pode ou não pagar. O que acontece é o seguinte, se ele escolhe não pagar a quebra de caixa, ele não pode descontar os erros de caixa, né, as diferenças. E se ele paga a quebra de caixa, ele pode descontar. Eu não vejo em que a filmagem mudasse isso aí. Mas era bom consultar o jurídico. Certo. Eu tenho mais uma pergunta, na verdade chegou uma agora que eu acho que é a repetição. Eu vou ler novamente. Como podemos ter certeza, é para a Vanessa, tá? A pessoa direcionou para a Vanessa. Como podemos ter certeza do recebimento via cartão de crédito ou débito quando o site operacional para meio de paginação, meio de pagamento, e o cliente recebe via celular que foi passado, mas o sistema não é confirmado? Eu não sei se eu entendi direito, mas é isso que eu me pergunto. Tá, vamos ver se eu entendi. Como podemos... Você está lendo, está aí no chat, né? Tô lendo. Então, assim, no caso, se o cliente... vamos colocar assim, de regra geral, o sistema, ele cruza o quê? A passagem do produto com a forma de pagamento, tá? Se acontece alguma coisa, algo via, por exemplo, eu vendi via internet e ele foi lá e retirou num determinado local o pagamento. Qual que é a tarefa do prevenção de perdas? Ele tem que cruzar esses pagamentos, identificar no processo dele de retira, entendeu? Pelo CFTV ou até mesmo pelo Gate Cash, desde que essas informações elas subam de alguma forma para a empresa de frente de caixa, entendeu? Então, assim, a premissa do sistema é cruzar a frente de caixa com a imagem e o áudio daquela passagem de compra. Se for algo diferente disso, dá para fazer desde que tenha algum vínculo de banco de dados com a imagem. Tá? Assim, foi o que eu entendi, eu não sei se... Ele comentou, a pessoa comentou uma coisa lá, direto na frente de caixa, por favor. O site de operação de pagamento, o cliente recebe via celular que foi passado, mas o sistema não é confirmado. O sistema, ele não é confirmado o pagamento, é isso? É Joselir, né? Exato. Então, tem que ter alguma, assim, se não foi confirmado, não tem que liberar, né? Se foi liberado, eu acredito que todos esses processos de pagamento que teoricamente não foram validados, você deve ter como tirar um tipo de relatório, né? Aparece no celular do cliente, mas para você não carimbou a compra, a venda, né? Isso que eu estou entendendo, não entrou para você essa venda, né? Aí já é um problema, teoricamente, do meio de pagamento da pessoa e não do varejista. E se caso esse produto for retirado, né, aí a gente pode ter ou um erro, né, de quem liberou, ou até um conluio, né? Por exemplo, o pagamento de POS, alguma coisa nesse sentido, né? Eu pago lá, um exemplo, né? Foi através de POS, eu não consegui identificar o pagamento na frente de caixa, mas eu tenho como cruzar com os meus pagamentos com a forma de pagamento POS. Se tiver alguma diferença aí, tem que ser verificado, né? Pode ser um erro, como pode ser aí, nesse caso, até fraude. Certo. Pessoal, a gente já vai finalizando. Tem uma última pergunta que eu acabei deixando para trás aqui. Eu acho que o seu João pode ajudar a responder. Peraí, só um minuto. Qual a quantidade mínima recomendada de colaboradores para uma equipe eficiente de prevenção de perdas? Essa é a pergunta de universitário. Depende de alguns fatores, né? Vamos dizer, eu tenho clientes, por exemplo, né? Estou imaginando aqui um cara que tem 20 lojas e ele tem lojas com 6 pessoas e tem lojas com 20 pessoas. Então, quais são os fatores que vão definir a quantidade? O tamanho da loja, volume de venda, espaços físicos. Essa loja tem portaria de pessoal? Porque algumas lojas não têm portaria de pessoal, né? E aí, quando tem, precisa de uma pessoa. Essa loja tem estacionamento? Estacionamento é vistoriado por uma pessoa? Em suma, vai variar dos recursos que o supermercadista está interessado em dispor e nos aspectos físicos e estratégicos da loja. Vamos imaginar que o mínimo que a gente pode pensar, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é
um líder e pelo menos meia dúzia de pessoas. Mas o ideal, dependendo do porte da loja, é entrar um pouquinho mais, porque nós vamos falar nos postos fixos. Nós temos um líder, nós temos pelo menos 2 pessoas no CFTV, nós temos pelo menos 2 rondantes, que são pessoas que ficam circulando pela loja, nós temos pelo menos 2 pessoas na frente de caixa e nós temos 1 ou 2 pessoas na portaria de pessoal, se a loja tiver portaria de pessoal, que nem todas têm. E temos um folguista para cobrir essas folgas aí. Então, vocês imaginam alguma coisa em torno de 6 a 8 pessoas, mas isso é negociável, isso tem como se adaptar, tem como se enxugar, não é uma condição sine qua non para implantar, mas existe o mínimo necessário, e aí o tamanho da loja, o volume de venda da loja vai determinar. Eu lembrei de uma situação. Por exemplo, eu tenho um cliente em Minas que ele tem 2 frente de caixas. Imagine, então ele tem uma frente de caixa na avenida principal e uma outra na rua paralela. São 2 frentes de caixa, ele precisa de 2, são 2 postos fixos. Isso onera o quadro de prevenção dele, né? Então, é um número difícil de precisar, tem que ser estudado caso a caso e depende, né? Como eu disse, eu tenho dentro da mesma empresa uma loja com 6 e uma loja com 20. E é a mesma empresa, né? Mas são lojas com características físicas e comerciais totalmente diferentes, grau de risco diferente, então uma série de situações que vão interferir na definição desse quadro. Certo. Pessoal, a gente já está finalizando, né? Com o atraso que a gente teve, a gente está mais ou menos no tempo que a gente tinha previsto. Okay. Eu queria agradecer a todo mundo mais uma vez. Primeiro, pedir desculpa mais uma vez pelo transtorno da gente não conseguir fazer no primeiro link, mas essas coisas acabam acontecendo mesmo, não tem jeito, ao vivo, e com essa demanda que a internet está, acaba acontecendo esse tipo de problema. Eu queria reforçar o convite para a gente participar, para vocês participarem do webinar que a gente vai ter na semana que vem. O tema vai ser abastecimento, inventários, vai ser um tema também muito interessante para esse período, né, que as lojas estão com bastante dificuldade no abastecimento. E queria reforçar que essa sequência que a gente está fazendo, da parceria da área com a Gunebo, é uma iniciativa para a gente aproveitar esse tempo, nessa fase em que o varejo está tão cheio de incerteza, para capacitar as equipes, tentar ter mais conteúdo e ter uma retomada e um processo mais forte. Eu queria agradecer a Ares e a Gunebo, né? A Ares, não sei se todos conhecem, é uma empresa com 35 anos dedicados ao varejo nacional, oferece soluções completas de automação comercial, envolvendo software, hardware e serviços. E a Gunebo é uma empresa de origem sueca, que no Brasil é especializada em prevenção de perdas, gestão numerária e performance de loja. Aproveito para dizer vocês que procurem pelo nosso blog, a gente costuma colocar bastante conteúdo também de dicas e orientações, blog.gunebo.com.br, posso colocar o link aqui. E queria que a Vanessa e o João dessem as palavras finais para a gente encerrar e agradecer o pessoal. Seu João, pode começar? Sim. Bom, eu quero agradecer novamente a oportunidade que tive aí de poder apresentar aí minhas opiniões, né, embora de uma forma resumida, né? Fiquei feliz porque todos os pontos que eu coloquei, eles coincidiram com os pontos de vista da Vanessa, o que, aliás, não é novidade, porque nós já temos clientes que também são clientes de vocês, Gunebo, eu conheço o pessoal da Gunebo, em eventos, seminários, a gente se cruza e conversa, então não poderia ter conflitos. Claro, vocês são muito mais focados na parte de tecnologia e nós muito mais focados no processo, no chão de loja. Mas eu diria que nós nos completamos, né? E agradecer a Ares pelo convite e a todos que participaram aí pelas perguntas e para aqueles que prestaram atenção, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, né? Meus contatos ficaram aí, no tocante à prevenção de perdas, gestão de loja de uma forma geral, não só de frente de caixa, mas aquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, a gente agradece, seu João. Obrigada, seu João, obrigada.
Bom, também queria agradecer a participação de todos, né? Assim, foi bem bacana, né, seu João? Foi realmente as apresentações aí se Não combinamos. foram. Não combinamos, mas foi bem sincronizado, né? E é sempre um prazer falar de prevenção de perdas. E eu sempre digo, né, juntos mais fortes, e estamos aí, o que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Ótimo, pessoal. Obrigada mais uma vez. E semana que vem a gente se encontra novamente. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras sugestões de temas, vocês podem enviar tanto pelos canais de comunicação da Arios, quanto pelo canal de comunicação da Guneb, e a gente se encontra. Obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde.